Opa, amigos! Estamos bem? É uma honra ter a sua atenção. Será que Noé e sua família conseguiram arcar com o prejuízo? Será que o conselho de Noé para os animais era: gente, não se afoguem em preocupações? Nesse período da Bíblia, todos os anjos foram promovidos a arcanjos? Seja muito bem-vindo ao canal Cristabilidade, onde exploramos a Bíblia juntos, capítulo por capítulo, de uma maneira divertida e transparente. É tipo um react bíblico. Eu me chamo Christopher e hoje vamos falar desse novo início, do fim do dilúvio e desse novo início, junto também com a aparição do arco-íris. Mas antes, use do seu livre-arbítrio neste exato momento para deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo no final. Para que você acha que deve saber desse assunto aqui? Se quiser me seguir nas redes sociais, estão aí na descrição aí embaixo. Caso você queira ouvir a minha voz, porque já enjoa da minha cara, também tô no Spotify, me segue lá para dar essa força. Desde já, grato. Vamos começar? Já foram 7 capítulos e hoje é sobre o fim do dilúvio. Mas você perdeu o início? Assiste aí no capítulo anterior que vai aparecer num card aí em cima, capítulo 7. Aqui nesse vídeo estamos no capítulo 8, que começa mais ou menos assim. Então, Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. eu gosto demais dessa parte, desse começo. Já aqui no começo, ele fala assim: então Deus lembrou-se, como se Deus estava lá fazendo as coisas, estava construindo ali algumas coisas em outros planetas, assim. Meu Deus, e Noé? Meu Deus, esqueci Noé no meio das águas lá. E os animais, gente. Logicamente, não é dessa forma. Isso aqui é uma expressão para dizer que Deus não se esqueceu de Noé. E uma expressão que indica que esse é o momento de agir. Então, Deus lembrou-se de Noé, momento de agir, e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca. E enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Então veio um vento e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam, e a chuva parou. Fim do dilúvio. Só que agora tá cheio d'água. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias... as águas tinham diminuído e, no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. Lembra que eu falei no capítulo anterior que estariam nas montanhas de Ararat, que teria parado? A Bíblia indica isso aqui e a Bíblia é um livro real. Quanto mais a ciência avança, mais comprova as coisas que tem aqui. São lugares reais, isso aqui não é uma história em quadrinhos. Continuando, as águas continuaram a baixar até o 10º mês e no primeiro dia do 10º mês, apareceram os topos das montanhas. Ainda estava ali, em 7.000 metros, 6.000 metros, 5.000 metros. Gente, isso é absurdo de água. Imagina só, uma casa, a gente tem 1 metro e pouquinho. 1,5 metro, 1,80 m, 1,70 m, 1,90 m. 2 metros já afogou todo mundo, que não sabe nadar, né? A gente pega uma casa, 4 metros, 5 metros, isso já cobriu uma rua toda. Imagina 6.000 metros. Então, nesse dia apareceu o topo das montanhas. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. Esperando que a terra já tivesse aparecido, Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Isso aqui é interessante, tem alguns historiadores, alguns teólogos, se você for pesquisar, você vai ver que alguns pontuam essa diferença, que primeiro ele soltou um corvo, depois ele soltou uma pomba. Bom, eles usam essa analogia aqui, como o corvo sendo algo relacionado à carne e a pomba sendo relacionado à parte espiritual da coisa, digamos assim. Em que o corvo ele fica ali dando voltas, a carne ali fica por si só, fica dando voltas. Estou tentando ser bem prático aqui com o que falam, que é uma comparação interessante. E a pomba, ela não parou até ela encontrar uma parte seca, ou seja, como se fosse o espírito que habita em nós, como se fosse o espírito que recebemos de Jesus, que tivesse essa busca pelo solo. E o solo é como se fosse a representação da ressurreição, entendeu? Bom, isso aqui
uma analogia profunda. Você pode pesquisar aí mais coisas sobre isso, então só trouxe aqui a nível de curiosidade, que tem essa comparação em que Noé soltou um corvo e aí ficou dando voltas, e depois ele soltou uma pomba, para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde repousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra e, por isso, voltou para a arca. A Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias, uma semaninha, e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Então foi no ano em que Noé tinha 601 anos de vida na terra. As águas secaram-se. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, ou seja, 30 dias de um mês mais 27 dá 57 dias depois. Só a nível... Eu gosto de números. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e sua... Fica estranho, né? Como é que... A voz de Deus é um mistério. Mas vamos lá. Deus falando. Então Deus disse a Noé: Noé, saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles, e com todos os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. Beleza, acabou o dilúvio, as águas secaram e Noé ficou ali no topo do Monte Ararat, parecido com essa imagenzinha aqui que eu separei especialmente para você que está assistindo esse vídeo aqui. Já deixou o like? E aí todo mundo saiu da arca, uma espécie após a outra. Depois, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto. Caso você não saiba, holocausto é um sacrifício de queima total, é um sacrifício que ele é totalmente queimado. Então toda vez que é falado sobre holocausto, é algo oferecido, um sacrifício oferecido que ele é totalmente queimado. Então ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável daquela picanha... Brincadeira, tá aqui não... O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Essa foi a fala de Deus, não queria interromper, mas vamos lá ver o que ele falou aqui com mais detalhes. Deus falou que nunca mais vai amaldiçoar a terra por causa do homem. A culpa é do homem, o pecado foi do homem, mas a terra foi amaldiçoada por isso. Com isso, deu no que deu aí. Só que aí... O Senhor sentiu aquele aroma agradável e óbvio, não foi o aroma, não foi aquele cheiro de comida, aquele cheiro de carne, cheiro de sacrifício queimado que agradou o Senhor. Pode ser que sim, né? Nós somos imagem e semelhança e, poxa, quando a gente tá com fome e sente aquele cheirinho... A gente também faz umas promessas aqui igual Deus fez aqui. Mas brincadeiras à parte, a principal lição que a gente pode tirar daqui é que esse sentir o aroma agradável é que antes do dilúvio não teve nenhuma propiciação dos pecados. Lembra que lá no capítulo 3 a gente falou sobre isso? Não teve nenhuma propiciação dos pecados, não teve algo que substituiu o pagamento que eu deveria ter feito porque eu sou pecador pela minha vida. Só que acaba o dilúvio e a primeira coisa que Noé faz é: Senhor, sou pecador e tá aqui a substituição do pagamento do meu pecado, que é aquele sacrifício ali simbolizado, que mais tarde viria a ser Jesus, que seria a pessoa que seria a propiciação, que pagaria os nossos pecados. Então Noé saiu e ele ofereceu ao Senhor
um sacrifício, dizendo: Senhor, tá aqui, esse aqui é o pagamento pelos meus pecados. Peço perdão, me arrependo dos meus pecados. E isso, como a gente vê lá no outro capítulo, como a gente viu no outro capítulo, acabou se tornando uma coisa que o Senhor ensinou ao ser humano. E Noé estava obedecendo aqui, Noé obedeceu. Por isso que eu digo que não foi o cheiro que agradou o Senhor, foi o Senhor olhar para Noé depois de tudo que aconteceu e ver: ele está me obedecendo, ele decidiu me obedecer, ele está querendo me obedecer, me agradar. E aí faz mais sentido a gente ir para a fala de Deus que diz: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa do homem. O seu coração ele é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Tudo isso por causa do pecado original, que foi a desobediência. E o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. A gente consegue ver isso claramente. Ninguém ensina uma criança a roubar, a mentir, a fazer coisas erradas, a fazer o mal. Ninguém ensina. Você não chega. Os pais não chegam e falam: olha, você vai fazer o mal. Hoje o seu propósito de vida é fazer o mal. Não, ninguém ensina isso. A gente quer que as crianças, as pessoas, a futura geração aprenda o bem e multiplique o bem. Mas isso claramente é uma verdade por causa do pecado original que vem no nosso DNA, que veio lá de Adão e Eva, que a gente já nasceu. Lá em Romanos, eu falei isso também em outro capítulo, em Romanos fala que a gente já nasceu separado de Deus por causa do pecado original, por causa do pecado de Adão e Eva. Nós somos netos dele. E como eles se separaram, a gente nasceu separado. Isso significa que o coração do homem é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Ninguém escapa disso aqui. O coração do homem é inclinado para o mal desde a infância. Mas Deus continua: eu nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. E ele finaliza com: enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, ou seja, as estações. Enquanto durar a terra, as estações jamais cessarão. É assim que ele finaliza. Legal! O Senhor deixando uma das diversas promessas que a gente consegue encontrar na Bíblia. Promessa de que nunca mais ele vai destruir todos os seres vivos, toda a humanidade, como ele fez dessa vez. Galera, eu não falei antes, mas para pra pensar que, assim, se você parar pra pensar, você vai ver que você vai estar pensando parado. Brincadeira, tô brincando. Sério, não falei antes, mas parar pra pensar. As pessoas viviam 500 anos, por baixo. Uma pessoa assim, morreu na flor da idade, 500 anos. Se você contar que a cada 100 anos, 10 filhos. 10 filhos? 100 anos. Um filho a cada 10 anos. 100 anos, 10 filhos. Uma vida média de 500 anos davam 50 filhos. Um casal, 50 filhos. Agora pensa, quantas pessoas tinham na época de Noé? Quantas pessoas, se um casal, jogando muito por baixo, tinha 50 filhos? O ser humano, ele tende ao pecado e a gente vê lá na frente, a gente vai ver lá na frente que nos últimos dias, que é quando Jesus vier pela segunda vez, que parece que tá bem próximo, nos últimos dias estaria tudo igual aos tempos de Noé. Ou seja, muita gente no ápice do pecado, no ápice da violência e tudo o que desagrada a Deus. Alguma semelhança com os dias de hoje? Hoje temos 8 bilhões de pessoas. Então nessa época tinha muita gente também, e todas finaram. Muita gente e todas finaram. Meus amigos, estamos igual nos tempos de Noé. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal pro próprio YouTube te avisar quando tiver vídeo novo. Apertem like aí em curtir, que assim a plataforma entende que é um conteúdo que é interessante e ele mesmo acaba recomendando para outras pessoas. Lembra que eu tô no Spotify também, caso você queira ouvir a Bíblia enquanto você vai pro trabalho, enquanto você tá correndo, tá malhando, tá lavando a louça, sei lá. E a pergunta de hoje para você responder nos comentários aí embaixo é: a arca, ela foi o primeiro Big Brother Brasil do mundo. E Noé ficou confinado com gente lá. Noé ficou confinado com a sua família ficou confinada com Noé. Não que eu assista, tá? Não que eu assista. E aí a pergunta é, se você fosse ficar confinado, igual Noé, como se fosse no Big Brother ali, se você fosse ficar confinado 6 meses ali mais ou menos, quem seriam essas pessoas que você escolheria pra estar do seu lado? Sozinho ali na arca, barulho de água assim... Barulho de bicho. Não vou imitar barulho de bicho. Não vou me dar esse desprazer. Não vou lhe dar esse desprazer. Mas se você pudesse escolher aí que quem passar meio ano, você e aquela pessoa, aquele grupo de pessoas, quem seriam essas pessoas? Coloque nos comentários. Marca aí essa pessoa, se puder marcar aí embaixo, que eu vou me amarrar em ler cada comentário e responder cada um deles aí. Se fosse eu,
Eu queria estar com pessoas divertidas. Queria estar com que fosse por 6 meses ali, só naquele, parece que é a mesma coisa. Eu queria estar com pessoas divertidas, não queria ficar entediado não. Bom, agradeço muito pela sua atenção e nos vemos na Aliança Noética em Gênesis 9.